Pois é, rebeldia, não? Como convencer uma pessoa rebelde a entender a sabedoria dos justos? Como convencer uma pessoa que está tendo um procedimento que você está vendo que não é correto e que, infelizmente, ninguém está conseguindo transformar essa situação? Hoje eu estava buscando na palavra do Senhor e vi que quando o anjo Gabriel falou com o pai de João Batista, falou com Zacarias, ele disse que o filho dele ia ter uma função de fazer com que os rebeldes aceitassem a sabedoria dos justos. Falei, Senhor, eu nunca te pedi muita coisa, mas como que eu queria que o Senhor colocasse hoje nas pessoas que estão falando, tendo poder de comunicação, conseguissem ter esse poder que o Senhor coloca sobre João Batista e que eu te peço que coloque sobre mim, sobre todas aquelas pessoas que tentam influenciar alguém, para convencer os rebeldes na sabedoria dos justos. Então aí o que eu fui aprendendo com isso? A primeira coisa que João Batista tinha, ele tinha um espírito muito forte. Ele era uma pessoa confrontadora, ele era uma pessoa que chamava as pessoas ao arrependimento, mas ele aprendeu algo. Ele aprendeu algo que eu e você às vezes não conseguimos entender. Confrontar um rebelde é entender que antes de qualquer fato é pedir para Deus mudar o coração do rebelde. Se você hoje está passando, está tendo um problema de rebeldia na sua família, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, na sua igreja, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, a primeira coisa que você e eu temos que fazer é aprender a pedir a Deus, Senhor, por favor, convença o coração dessa pessoa a que esteja preparado a entender e a receber a sabedoria. Por quê? Jesus dizia que ninguém chega até ele se o Pai não o atrair. Foram atraídos com laços de amor, diz a palavra. A outra coisa que o Senhor diz é que não é nem por força nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito Santo. E a outra coisa é que o Espírito Santo é que convence da justiça, do juízo, do pecado. Às vezes, na hora que estamos falando com uma pessoa rebelde, nós queremos convencê-la à força. Não dá certo. Vamos, primeiro passo, pedir para Deus para que o Senhor possa convencer o coração dela. Outro ponto fundamental que eu consegui ver aqui foi esse lado de João Batista que ele confrontava as pessoas. Opa, arrependa-se, arrependa-se. Ou seja, usar sempre de clareza com a pessoa com a qual nós vamos falar, com a pessoa que está sendo rebelde, para que ela saiba a verdade. Então, se arrependa. Veja essa situação a qual você está passando. Nós não podemos passar o pano, nós não podemos deixar de confrontar com amor. Se você pede, se eu peço para que Deus faça a obra para preparar o coração e eu venho com clareza, sempre usando de clareza e sempre usando de verdade, com certeza nós vamos conseguir quebrar essa resistência. A outra coisa é o seguinte, você não adianta você querer falar para o rebelde do seu filho, por exemplo, pare de usar o telefone celular se você não solta o telefone. Você não pode falar para o seu filho, pare de fumar se você fuma como um louco. Você não pode falar para sua filha, para sua mulher, faça ginástica se você não faz ginástica. Pare de comer se você come como um louco. Ou seja, a gente tem que falar aquilo que a gente prega, porque o nosso testemunho vai convencer. A outra coisa que nós temos que aprender para tratar do rebelde é não usar de acusação. Porque o que acontece? A condenação vai gerar sempre uma defesa. Poxa, como você faz isso? Como você está errado? Você não estuda, você não me trata bem, você... Não, nós temos que confrontar as pessoas com amor sem condenação. Mostrar que nós estamos preocupados com aquele ato de rebeldia de uma forma sincera, mostrar que nós realmente estamos preocupados e saber que aquele ato de rebeldia vai levar a pessoa a uma situação desagradável. E a pessoa que nos escuta tem que saber que nós não estamos a condenando, nós estamos preocupados realmente com ela. E o outro ponto principal nessa relação com o rebelde é ter paciência. Não vai ser de uma hora para outra. A Bíblia diz, uns plantaram e os outros vão colher. E nós temos que fazer isso, nós temos que aprender isso. E se a gente consegue isso, nós vamos conseguir quebrar a resistência dos rebeldes.
Uma das coisas, um dos truques que Jesus usava, ele fazia perguntas. Nós, em vez de acusarmos, nós falarmos tal, vamos fazer mais perguntas, porque a pergunta desperta a consciência. A acusação vai levar a pessoa a ficar num ataque, numa posição de defesa. Então, faça perguntas, leve as pessoas, não, obriguem, não façam as pessoas a quererem mudar, não obrigue as pessoas a mudarem, mas façam com que elas pensem em mudar. Estimule as pessoas a mudar. A Bíblia fala, deixa claro as perguntas, até quando vocês vão caminhar em dois caminhos? Jesus perguntou para o cego, você quer que eu te faça? Ou seja, o fato de você fazer perguntas faz com que você desperte na pessoa realmente a sensação de que ela não está sendo acusada. Outra coisa interessante, toque o coração com amor, dá uma esperança. Olha, se você fizer isso, você vai conseguir fazer isso. Mostre uma esperança. Mostre uma esperança que se eu deixar de comer, deixar de fumar, deixar de ver o telefone, deixar de ser grosso, dar mais carinho, ser mais humilde, buscar mais a Deus, eu vou conseguir. Mostre uma esperança na atitude daquela pessoa. Toque o coração nesse sentido. No primeiro momento, Deus vai tocar, mas você e eu temos que aprender a tocar o coração com palavras sábias, como mel. A outra coisa, mostra que há um caminho de volta. Normalmente o rebelde se sente mal porque ele está achando que ele não vai conseguir nada de volta. Mostra que ele tem capacidade de voltar e de recomeçar de novo. Nós confrontamos, nós falamos com amor, mas agora mostre essa possibilidade. Valorize que se ele se arrepender, se ele reconhecer o erro, com certeza ele vai ter chance de voltar a ter uma vida melhor, de conseguir ser algo melhor, de fazer algo melhor. E o mais importante, mostre que você não o rejeita. Mostre que você não rejeita ao rebelde. Jesus passou e falou, Zaqueu, hoje mesmo vou estar na sua casa. Ele não estava preocupado com que Zaqueu era cobrador de impostos ou não. Ele voltou e ao não mostrar rejeição, ele volta para casa e aí que diz, se eu roubei alguém hoje eu vou devolver não sei quantas vezes mais. Então, vamos aprender a usar essa estratégia, porque quase sempre a rebeldia vem de um coração ferido, vem de uma relação desagradável. E João Batista também tinha um outro ponto muito interessante, ele ia converter o coração dos pais aos filhos. Não fala dos filhos aos pais, a Bíblia fala dos pais aos filhos, ou seja, vamos ser mais pais, vamos ser mais mães, vamos procurar mais o amor, vamos buscar mais chegar perto daquelas pessoas que são rebeldes. Com certeza, fazendo isso, nós vamos derrubar esse espírito de rebeldia e vamos trazer as pessoas para um novo caminho. É isso que Deus quer de você hoje. Deus te abençoe, aprendendo a lutar contra a rebeldia. Antes de mais nada, pedindo a Deus para tocar o coração daquelas pessoas que nós tanto amamos e queremos que esse espírito de rebeldia saia. Deus te abençoe no nome de Jesus.